pouquinho nervoso, mas boa noite. Graça e paz de Jesus, amém? Deus tem falado comigo ultimamente, já tem um tempinho, que Deus tem me falado sobre deserto. Nós, especificamente, sobre deserto curto ou deserto longo. A Bíblia, ela fala de dois tipos de deserto, Tem o deserto de 40 dias e o deserto de 40 anos. Aqui tem um mistério, eu não sei porquê, mas podia ser 10 dias e 30 anos, ou 40 dias e 20 anos, eu não sei porquê, mas a Bíblia fala desses dois tipos de deserto, 40 dias e 40 anos, que eu intitulei de deserto curto e deserto longo, 40 dias é relativamente um deserto curto, 40 anos já é um deserto longo, Eu estou com 55, eu não sei se eu chego aos 95, eu tenho falado aí, eu falo que eu vou chegar aos 100, mas só o Senhor sabe. Então 40 anos, independente da nossa idade, é um deserto longo. Bom, primeiro, o que é deserto? O que é um deserto? Segundo o Aurélio, deserto é um lugar ermo, despovoado e solitário. Mas não é esse tipo de deserto, vamos dizer assim, o deserto físico que eu quero falar. Eu quero falar nessa noite do deserto espiritual. E eu queria explicar a vocês o que é um deserto espiritual. É possível que tenha algumas pessoas aqui nos visitando, é possível que tenha gente aqui que tenha se convertido há pouco tempo, ainda não tenha ouvido essa expressão. Mas é comum, às vezes, a gente chegar para um irmão e perguntar a ele, como é que está? Como é que você está? Aí ele usa essa expressão assim, estou num deserto. Normalmente nós usamos essa expressão quando nós estamos em crise. Qualquer tipo de crise. Seja uma crise conjugal. Quantas pessoas hoje, no meio da igreja, no mundo isso é até normal, mas a gente vê no meio da igreja, quantas pessoas hoje vivendo crises conjugais. Isso é um tipo de deserto. Tem, às vezes, o deserto de problema de relacionamento com o filho. Às vezes, o pai e mãe não se relacionando bem com seu filho em casa. Esse é um outro tipo de deserto. O deserto do desemprego, é muito ruim para um chefe de família. Não ter o seu ganho mensal, não ter como colocar suprimento na sua casa. Então o desemprego é um tipo de deserto. Tem o deserto da solteirice, os 27 mais é que sabe disso. Esses dias, no grupo nosso da supervisão lá, um irmão colocou assim, a gente precisa casar fulana. Não vou dizer o nome, A gente precisa casar fulana. Aí ela falou assim, ela respondeu assim no grupo, eu fui chamada a ficar como Paulo. Ou seja, fui chamada a ficar eunuco. Eu respondi assim, eu fiz um comentário lá, não vi tamanha fé em Cabo Frio. Porque, na verdade, para os solteiros, principalmente aqueles que têm mais de 27 anos, a solteirice é um deserto. Às vezes eu ouvi solteiro falar para mim, você fala porque você está casado, querido. Mas na verdade a gente entende que a solteirice é um deserto. Nem todos foram chamados a ficar como Paulo. Bom, tem o deserto da disciplina, quando a gente é disciplinado por Deus. Esse então é o mais comum. Normalmente a gente usa esse termo, estou no deserto, quando nós estamos disciplinados por Deus. Tem o deserto, às vezes, de um filho que está cativo nas drogas. Tem o deserto da enfermidade, A gente tem feito orações aqui no final da reunião pelos enfermos. A gente vê a quantidade de pessoas enfermas. Enfermidade é um deserto. Qualquer tipo de enfermidade é um deserto.
Bom, então, só para a gente entender, deserto no mundo espiritual é qualquer crise, qualquer problema que nós estivermos passando, isso é um deserto, né? E nós não temos como fugir disso. Não tem como a gente não passar pelo deserto, né? Precisa abrir não, mas lá em João 16:33, Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a palavra não nos promete uma vida sem problema, uma vida sem crise. Jesus mesmo declarou: no mundo tereis aflições. Então o deserto, ele é inerente à nossa vida. Eu creio que o que faz diferença na nossa vida é se esse deserto é um deserto curto ou é um deserto longo. E é isso que eu queria meditar com vocês nessa noite. Porque eu creio que quando a Bíblia fala de um deserto de 40 dias e um deserto de 40 anos, é porque no mundo espiritual existem esses dois tipos de deserto. Eu posso passar pelo deserto e sair em 10 dias, 15 dias, 20 dias, 40 dias, como eu posso ficar 1 ano, 2 anos, até chegar a 40, né? Só Deus sabe. Mas, na verdade, eu estou convicto, que as nossas atitudes determinam o tempo do nosso deserto. Isso eu queria que a gente gravasse nessa noite. É uma frase que a gente precisa gravar. As nossas atitudes determinam o tempo do nosso deserto. É isso que nós vamos ver nessa noite, é sobre isso que eu queria falar. Porque nós vamos fazer um paralelo entre o deserto de Jesus, de 40 dias, e o deserto do povo de Israel, de 40 anos. E nós vamos ver que as nossas atitudes é que fazem diferença, se nós vamos permanecer pouco tempo ou muito tempo no deserto. Você pode abrir a Bíblia em Mateus 4? Mateus 4, versículo 1 e 2. Amém ou misericórdia? Escutei a misericórdia aí. Mateus 4, versículo 1 e 2. A palavra diz assim, ó, está ali no telão. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui já tem, vamos dizer assim, o motivo de Jesus ter ficado apenas 40 dias no deserto. A palavra diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Qualquer tipo de deserto que nós estivermos passando, se nós formos para o deserto em espírito, ou seja, cheio do Espírito Santo, esse deserto vai ser curto. Ao contrário do povo de Israel. Vamos abrir em Números. Eu quero fazer uma comparação agora com o deserto lá do povo de Israel. Números 21, versículo 5. Números 21, versículo 5. Diz assim, ó, está ali no telão. E o povo falou contra... Perdão, abri o texto errado. É Números 32, vamos abrir de novo. Números 32, versículo 13. Números 32, versículo 13. Está ali já. Ó. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto, 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eu vou ler de novo. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto,
40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. O texto está dizendo que o povo ficou 40 anos no deserto porque ele procedera mal perante o Senhor. Então vê a diferença. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. O povo de Israel ficou 40 anos, né? A palavra diz que Deus fez eles andar errantes pelo deserto por 40 anos, até que se consumisse toda a geração. Ou seja, Deus não queria mais que esse povo herdasse a terra prometida, né? Então deixou eles 40 anos no deserto para se levantar uma nova geração. Por quê? Porque esse povo procedera mal perante o Senhor. Então, seja qual for o deserto que nós estivermos passando, as nossas atitudes, elas determinam o tempo do nosso deserto. Eu vou voltar para Mateus, lá no capítulo 4. Além de Jesus ter sido levado pelo Espírito ao deserto, aqui tem 3 atitudes de Jesus que eu queria destacar nessa noite, que são 3 atitudes que nos fazem permanecer pouco tempo no deserto. Além de ser levado pelo Espírito, mas tem 3 atitudes. A primeira atitude está em Mateus 4, no versículo 3 e 4. Diz assim, ó: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, na verdade, além de ter sido levado pelo Espírito, Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu quero permanecer pouco tempo, já que o deserto é inevitável na nossa vida, se eu quero permanecer pouco tempo, além de estar no deserto cheio do Espírito Santo, eu preciso me alimentar da palavra. E nós temos uma tendência, quando nós estamos em crise, seja crise conjugal, seja problemas com os filhos, desempregado, seja disciplinado por Deus, enfim, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de crise, nós temos uma tendência de parar de orar, parar de ler a palavra. E, na verdade, nesse tempo é que nós devíamos nos apegar mais. No tempo do deserto, na verdade, nós devíamos nos apegar mais à palavra. Então, para meu deserto ser curto, eu preciso, além de estar cheio do Espírito, ser alimentado pela palavra. Outro ponto, está em Mateus 4 ainda, no versículo 6 e 7, que diz assim, ó: e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Outra atitude nossa, quando nós estamos no deserto, para nós sairmos logo, é não tentar a Deus. Não tentar. E às vezes, quando a gente está numa crise, nós somos tendentes a isso. A achar que a gente pode fazer qualquer coisa que Deus vai nos guardar. Na verdade, a palavra é bem clara, que a gente não deve tentar Deus. As nossas consequências, os nossos atos, eles têm consequência. Então, além de eu estar cheio do Espírito, além de eu me alimentar da palavra, eu preciso não tentar a Deus. Eu preciso, principalmente no deserto, procurar levar uma vida que agrade o Senhor. Não fazer nada que possa tentar o Senhor. Não fazer nada que possa tentar provar se Deus está me guardando ou não. Né? Jesus tinha motivo, ele poderia realmente dar uma ordem aos anjos. Mas ele responde aqui: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, outra atitude importante de Jesus no deserto, está no versículo 9 e 10 também de Mateus 4, quando ele diz assim, ó: e lhe disse: tudo isto te darei
se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Tem uma tradução que diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, na verdade, adorar o Senhor e servir o Senhor no deserto é extremamente importante. E assim como, às vezes, nós quando estamos no deserto, nós temos dificuldade de orar, de ler a palavra, nós também temos dificuldade de adorar a Deus. É muito fácil nós adorarmos quando está tudo bem. É muito fácil nós adorarmos a Deus quando nós não estamos enfrentando nenhuma crise. Mas o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ela brota quando nós estamos no deserto. A adoração no deserto, ela tem um valor imensurável para Deus. Tem até uma canção que a gente usa, canta de vez em quando aí, adorar em meio às dores. Às vezes nós cantamos, mas na prática é difícil. Mas na verdade, essa adoração, ela tem um valor especial para Deus. Porque na verdade mostra para Deus aonde que está o nosso coração. Se eu adoro a Ele, independente das circunstâncias, isso mostra para Ele aonde está meu coração. Eu não preciso que Ele me abençoe, eu não preciso que Ele me dê alguma coisa para eu adorar o Senhor. Independente das circunstâncias, independente do momento que eu estou vivendo, eu vou adorar. Isso nos tira rápido do deserto. Então, ser cheio do Espírito, se alimentar da palavra, não tentar Deus e adorar o Senhor, são atitudes que nos tiram rapidamente do deserto. Agora tem o outro lado da moeda, né? Tem o lado lá do povo de Israel. O que levou o povo de Israel a permanecer 40 anos no deserto? Nós vimos aqui as atitudes de Jesus, o que nos leva realmente a abreviar o nosso deserto. Agora, o que nos faz, às vezes, prolongar o nosso deserto? Por isso que eu falei aqui, que essa frase que eu queria que nós guardássemos nessa noite: as nossas atitudes determinam o tempo do nosso deserto. Nós já vimos o deserto de 40 dias de Jesus. Se nós usarmos essas mesmas atitudes de Jesus, com certeza o nosso deserto vai ser breve. Agora, em contrapartida, se nós fizermos como o povo de Israel, nós vamos prolongar o nosso deserto. Bom, além de Deus ter falado que era uma geração que procedera mal perante o Senhor, lá em Números 21, precisa abrir não, Número 21, no versículo 5, diz assim, ó: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a vossa alma tem fastio deste pão vil? Então, primeira atitude que levou aquele povo a permanecer 40 anos no deserto: eles falavam mal de Deus e da liderança. Moisés foi alguém levantado por Deus para tirar o povo do Egito. A palavra diz que o povo falou contra Deus e falou contra Moisés. Então, essa atitude, nós temos uma tendência também, a quando nós estamos no deserto, projetar o nosso deserto nas outras pessoas. E normalmente nós projetamos na pessoa que foi eleita por Deus para nos guiar, para nos conduzir. E quando nós nos levantamos contra essa pessoa, nós estamos nos levantando também contra Deus. Então esse povo, ele ficou 40 anos no deserto, porque ele falava mal de Deus e falava mal da sua liderança. Outro ponto, também não precisa abrir, está lá em Números 14, no versículo 22, que diz assim, ó: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Eu vou ler a parte B aqui, de novo. Me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz.
além de ser uma geração que procedera mal perante o Senhor, eles falavam mal de Deus, falavam mal da liderança e também desobedeciam à voz de Deus. Há umas semanas atrás, nós tivemos com um irmão e abrimos a Bíblia para ele sobre uma atitude que ele estava determinado a tomar e usamos vários textos mostrando a ele que essa atitude ia de encontro à palavra de Deus. Não era palavra minha, nem palavra do irmão que estava comigo, era palavra de Deus. E esse irmão falou assim: eu considero vocês, mas eu já estou decidido a fazer isso. Quer dizer, desobediência a Deus, amado. Desobediência a Deus. Quando você desobedece uma palavra de Deus dada por um irmão, você está desobedecendo diretamente a Deus. É isso que Deus fala aqui. Me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então, além de falar mal da liderança, além da desobediência, além de falar mal da liderança, a desobediência a Deus é outro ponto que nos faz permanecer muito tempo no deserto. Outro ponto, está em Números também, 14, no versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Eu vou repetir a parte B aqui. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Murmuração. Nós também somos tendentes a, no deserto, murmurar. Eu já falei aqui que às vezes a gente projeta a culpa nas outras pessoas e nós também reclamamos. Quando eu estou esse povo aqui, eles reclamavam porque não tinha água, reclamavam porque não tinha comida. Um povo que foi cativo no Egito durante 400 anos, povo cativo no Egito. Deus tirou eles de lá e eles mesmo assim não tinham um coração agradecido, eles murmuravam. Então a murmuração é falta de gratidão. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, é falta de gratidão. A palavra de Deus diz: em tudo dai graça, pois esta é a vontade do Pai. Então, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, é falta de gratidão a Deus. Então, um coração que fala mal de Deus e da liderança, um coração desobediente a Deus, um coração murmurador, vai nos levar a permanecer muito tempo no deserto. E o último ponto está lá em Números também 14, no versículo 33, que diz assim: vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Levarão sobre si, ele diz aqui, vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Quer dizer, de falar mal de Deus e da liderança, da desobediência a Deus, da murmuração, ainda era um povo infiel. Era um povo infiel a Deus. A palavra de Deus diz que o homem fiel, ele será acumulado de bênçãos. O homem fiel, ele é acumulado de bênçãos. Agora, o contrário também é verdade. O homem infiel não recebe nada de Deus. O homem infiel, nós cantamos uma música aqui, o favor de Deus. O homem infiel, ele não recebe o favor de Deus, seja em que área for. Se eu não for fiel aos meus pastores, não for fiel a Deus com as minhas ofertas, com a minha primícia, qualquer tipo de infidelidade, eu não vou receber o favor de Deus, como nós cantamos aqui. E às vezes a gente canta, a gente expressa isso, achando que Deus vai olhar para nós. Mas na verdade, esse povo, ele ficou 40 anos no deserto, fruto da infidelidade deles.
Quer dizer, além de falar mal de Deus e da liderança, da desobediência, da murmuração, ainda era um povo infiel. Bom, o deserto na nossa vida, como eu já falei, ele é inevitável. Não tem como nós não passarmos pelo deserto. Agora, o que vai fazer a diferença é o tempo que nós vamos permanecer no deserto. Lógico que a gente fez uma analogia aqui entre o deserto de 40 dias e o deserto de 40 anos. Mas o importante para nós é saber que nós podemos ficar pouco tempo no deserto, ou nossas atitudes podem nos levar a permanecer muito tempo no deserto. Agora eu te faço uma pergunta, você que entrou aqui nessa noite e que pode estar passando por algum tipo de deserto, qual o tempo que você vai permanecer nele? Se o teu deserto é uma crise conjugal, é problema com os filhos, é um desemprego, né, é o deserto da solteirice, ou você está disciplinado por Deus, ou você tem os filhos nas drogas, ou você está passando por algum tipo de enfermidade, a pergunta para nós nessa noite: qual o tempo que você vai permanecer no deserto? Se eu entendi isso, como nós lemos aqui na palavra, que as nossas atitudes determinam o tempo do nosso deserto, aí só cabe a nós, amados, só cabe a nós. Deus, vamos dizer assim, Deus só dá o carimbo, Deus só carimba a nossa saída do deserto. Porque a atitude tem que partir de nós. Porque Deus é fiel. Ele não pode tirar do deserto rápido uma pessoa que fala mal da liderança, fala mal de Deus, uma pessoa desobediente a Deus, uma pessoa que murmura ou uma pessoa que é infiel. Nós sabemos que muitas das vezes Deus usa o deserto para tratar conosco. O motivo, às vezes, de Deus nos levar para o deserto é porque Ele quer nos aperfeiçoar. E o deserto realmente é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Mas Deus não tinha desejo de deixar aquele povo 40 anos no deserto. O desejo de Deus, quando tirou o povo do Egito, não era deixar o povo 40 anos no deserto. Apesar dele ser onisciente, dele saber o que ia acontecer, mas ele não tinha desejo de deixar o povo. O desejo dele é que o povo saísse do deserto e herdasse a terra prometida. Esse povo ficou 40 anos no deserto, única e exclusivamente fruto das suas atitudes. Então fica a pergunta para nós nessa noite, você que está enfrentando qualquer tipo de deserto, qual o tempo que você vai permanecer no deserto? Se você entendeu isso, que as suas atitudes determinam o tempo do deserto, você vai escolher o quê? Ser cheio do Espírito, se alimentar da palavra, não tentar Deus, adorar o Senhor, ou vai escolher falar mal de Deus e da liderança, desobedecer a Deus, murmurar e ser infiel? Isso que determina o tempo que nós passamos no deserto. Quando eu compartilhei essa palavra, Deus já me deu essa palavra tem um tempinho. Quando eu compartilhei essa palavra lá em casa com minha esposa, ela falou assim para mim: poxa, Dário, esse povo passou esse tempo todo no deserto porque ele tinha um coração muito duro. Realmente, o povo tinha um coração muito duro. Aí ela lembrou de uma canção que eu pedi ontem, eu mandei uma mensagem para o Osés, falei assim: Osés, canção que nós já cantamos aqui várias vezes, mas eu creio que essa canção, ela possa ser a nossa oração nessa noite. Antes de cantar a canção, eu queria ler de novo. Agora você pode acompanhar comigo aí, Números 32, no versículo 13. Eu quero voltar nesse texto. Porque nós vamos entender melhor essa canção, e eu creio que a gente pode fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Números 32,
versículo 13 diz assim, ó: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto, 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Essa canção, ela fala assim, ó: que não passe de nós o teu espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração. Deus levantou outra geração no deserto, mas a canção diz que é a nossa oração nessa noite, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, cumprir o teu querer. Vamos fazer dessa canção a nossa oração nessa noite? Amém? Você que sabe, se quiser fechar teus olhos, cantar. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer.